Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Que a paz esteja com todos vocês. Hoje nós leremos o livro de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para um lado da entrada. Ela correu e achou a Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, dizendo: "Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram." Pedro e o outro discípulo correram ao sepulcro para ver. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido e passou à frente de Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele abaixou-se, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Então Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou ao sepulcro e entrou. Ele também viu as faixas de linho ali, e o pedaço de pano que cobria a cabeça de Jesus estava enrolado e posto de lado. Foi quando o outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque até então eles não haviam percebido que as Escrituras diziam que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. E Maria tinha voltado ao sepulcro e estava do lado de fora chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados na cabeça e nos pés do lugar em que o corpo de Jesus tinha estado. "Mulher, por que você está chorando?" perguntaram os anjos. "Porque levaram meu Senhor embora", respondeu ela, "e eu não sei onde o colocaram." Depois de dizer isso, ela virou e viu Jesus ali de pé, porém não o reconheceu. "Mulher, por que está chorando?" perguntou ele. "A quem está procurando?" Ela pensava que era o guarda do jardim. "Senhor", disse ela, "se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou que eu vou buscar o corpo." "Maria", disse Jesus. Ela voltou-se para ele e exclamou em aramaico: "Rabone", que quer dizer mestre. "Não me toque", disse Jesus, "porque eu ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar os meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e disse: "Eu vi o Senhor." Então deu a eles o seu recado. Naquela tarde, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, com medo dos líderes judaicos, quando, de repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: "Paz esteja com vocês." Em seguida, mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. Que alegria maravilhosa sentiram quando viram o seu Senhor. Ele falou-lhes novamente: "Paz esteja com vocês. Assim como meu Pai me enviou, eu os estou enviando." Depois Jesus soprou neles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se vocês se recusarem a perdoar, eles ficarão sem perdão." Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, naquela ocasião não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando eles contaram a ele: "Nós vimos o Senhor", ele respondeu: "Eu não acreditarei nisso, se não vir as marcas dos cravos nas mãos e não puser os meus dedos nas marcas do seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém, de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse: "Paz seja com vocês."
Então Jesus disse a Tomé: Ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos. Estenda sua mão aqui no meu lado. Pare de duvidar e creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: Você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. Os discípulos de Jesus o viram fazer muitos outros sinais miraculosos, além dos que estão mencionados neste livro. Mas estes estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. O capítulo 20 de João muda o cenário da escuridão do túmulo para a luz do amanhecer de um novo dia. O fato central aqui é a ressurreição corpórea de Jesus. João constrói a narrativa mostrando que a ressurreição não foi um evento compreendido instantaneamente. Maria Madalena vê o túmulo vazio e acha que roubaram o corpo. Pedro e o próprio João correm, entram no sepulcro e veem os lençóis de linhos dobrados, mas ainda cercados de mistério. A compreensão plena só acontece através do encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. A profundidade teológica deste capítulo está nos detalhes do versículo 19 e o 22. No domingo à noite, os discípulos estão trancados em uma sala por medo das autoridades. Jesus aparece no meio deles e diz: Paz seja convosco. Logo em seguida, o texto diz que ele soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Este ato de soprar é uma referência direta e intencional a Gênesis capítulo 2, versículo 7. Quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do primeiro homem para criar a humanidade. Ao soprar sobre os discípulos, Jesus está anunciando o início da nova criação. O homem antigo, escravo do medo e do pecado, morre na cruz. O novo homem, habitado pelo Espírito, nasce no domingo da ressurreição. Uma curiosidade interessante está no versículo 1. João faz questão de enfatizar o momento exato em que Maria Madalena vai ao túmulo. No primeiro dia da semana, foi Maria Madalena ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. E no versículo 15, quando ela encontra Jesus ressuscitado, ela não o reconhece de imediato e o confunde com o jardineiro. Essa confusão de Maria esconde uma conexão extraordinária com o início de toda a história bíblica. Onde a humanidade caiu? Em um jardim, o Éden. Quem falhou em sua missão de cuidar daquele jardim? O primeiro homem, Adão. Ao ressuscitar no primeiro dia da semana, o dia em que Deus começou a criar o mundo e ser identificado como o jardineiro, João está nos mostrando que Jesus é o último Adão. Ele veio para reverter a maldição do Éden, redimir a terra e assumir o seu papel como o verdadeiro jardineiro da humanidade. Aquele que faz a vida florescer onde antes só havia morte e sepulcro. Maria não errou por completo. Jesus de fato era o jardineiro da nova criação de Deus. O que me chamou a atenção é que, em João capítulo 20, Jesus repete 3 vezes a frase: A paz seja convosco. No original, esse shalom não era apenas um simples olá. Era o anúncio de que a cruz havia pago todas as nossas dívidas e que agora temos paz com Deus. Jesus estava curando o medo e a culpa daqueles discípulos. E essa paz é tão poderosa que Jesus nos ordenou a espalhá-la. Em Lucas capítulo 10, ele diz que, ao entrarmos em uma casa, nossa primeira palavra deve ser: Paz seja nesta casa. Ele explica que, se ali houver um filho da paz, ele repousará sobre ele.
senão ela voltará para nós. No nosso dia a dia, liberar essa palavra sobre os outros não é apenas um desejo positivo, é uma herança que transmitimos. Quando você deseja a paz de Cristo a alguém, você está liberando cura para o caos daquela pessoa. E o mais bonito é que a paz nunca é desperdiçada. Se o outro não quiser receber, ela volta para encher o seu próprio coração. E agora, deixo a reflexão. Este capítulo nos apresenta o famoso episódio de Tomé, que não estava presente na primeira aparição de Jesus e declara: se eu não vir os sinais dos cravos nas suas mãos, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, Jesus aparece novamente, vai direto na direção de Tomé e, com profunda graça, oferece suas feridas para serem tocadas. Tomé, então, cai de joelhos com a declaração mais alta de todo o livro: Senhor meu e Deus meu. Muitas vezes nós julgamos Tomé e o rotulamos como o discípulo da dúvida. Mas a verdade é que Tomé representa a honestidade com as próprias crises. Ele não queria uma fé de segunda mão. Ele não queria viver baseado apenas no relato animado dos outros discípulos. Jesus não rejeita as dúvidas de Tomé. Ele responde a elas com a sua presença. O mais marcante é que as feridas de Jesus continuavam lá, mesmo após a ressurreição. Elas foram as únicas coisas feitas por mãos humanas que Jesus levou para a eternidade. Elas provam que as nossas marcas de dor e sofrimento não são esquecidas por Deus, mas transformadas por Ele em troféus de cura e redenção. Então hoje, pensa sobre isso. Você tem vivido a sua jornada de fé, baseado nas experiências e nos relatos de outras pessoas, uma fé de segunda mão? Ou tem buscado o encontro real e honesto com o Cristo vivo no meio das suas próprias dúvidas? O que no seu coração hoje ainda parece um, entre aspas, túmulo escuro, que precisa receber o sopro de vida e a presença do grande jardineiro para voltar a florescer? Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez. E que a paz seja com todos vocês.